Boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindos a este templo de saberes e letras, a Academia Muriaense de Letras. É com grande honra que recebemos nesta noite de gala. Hoje celebramos não apenas a posse de duas novas acadêmicas, mas a perpetuação de um ideal, concretizado por nosso saudoso Luiz Gonzaga da Silva, o de cultivar a palavra, honrar a memória e inspirar o pensamento em nossa querida Muriaé. Para a cadeira número 5, que tem como patronesse Tereza Bandeira de Melo, foi eleita Érica Rodrigues Coelho. E para a cadeira número 7, cuja patronesse é Cecília Meireles, foi eleita Diva Helena Marinho Ferreira Melo de Souza. Hoje também é um dia muito especial, pois a Academia completa 13 anos de existência. Aproveitamos para prestar as devidas homenagens aos acadêmicos Danilo Guarino de Souza e Luiz Gonzaga da Silva pelos trabalhos brilhantes realizados e pela inestimável contribuição à cultura de Muriaé. Convidamos agora para compor a mesa diretora da cerimônia o presidente da AMLE, Natalino da Silva de Oliveira, a vice-presidente Marília Torres Neves, Jorge Mazon, presidente da Academia de Miraí, e Sérgio Antônio de Paula Almeida, acadêmico e fundador da Academia de Letras de Miraí. Convidamos o senhor presidente para fazer a abertura desta sessão solene. Boa noite a todos e a todas, satisfação. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Declaro aberta esta sessão para cumprir a programação prevista. Prezados membros da Academia Muriense de Letras, ilustres autoridades, familiares, amigos e amantes da cultura, é com o coração vibrante que os saúdo nesta noite memorável. Hoje, 5 de dezembro de 2025, a AMLE se enriquece, se renova e se projeta ainda mais para o futuro. A AMLE é uma associação civil de direito privado, de natureza cultural, sem fins lucrativos, com sede e foro no município de Muriaé, e tem por finalidade a difusão de valores culturais, tais como a ética, o respeito às diferenças calcadas na etnia, na crença religiosa e política, na orientação sexual, valores estes que engrandecem a pessoa humana e suas manifestações. A academia é composta por cadeiras de número 1 a 30 e, quando vaga uma cadeira, de acordo com o estatuto, é publicado o edital de inscrição e a seleção é feita por eleição secreta entre os membros. O capítulo 2, artigo 4º diz: poderão ser membros desta academia pessoas físicas reconhecidas como intelectuais de notório saber, que tenham obras publicadas ou que apresentem produção literária, científica ou cultural, de reconhecido mérito em qualquer área do conhecimento humano, especialmente no mundo das letras. Já o artigo 6, item 1, diz: titulares são os acadêmicos que se destacam por sua cultura e por suas atividades nas letras, nas artes ou na imprensa, residentes e domiciliados em Muriaé, em número fixo de 30, ocupando as cadeiras com patronos fixos e imutáveis nos termos do artigo 17 deste estatuto, sendo a única classe a participar dos atos administrativos efetivos e de confiança e compor a Assembleia Geral nos termos do artigo 8 deste estatuto. E agora chegou o momento de darmos as boas-vindas às nossas novas imortais. Convidamos a acadêmica Maria do Carmo Vege para conduzir Érica Rodrigues Coelho e Diva Helena a seus assentos.
Vou chamar agora então. Em respeito aos símbolos da nossa nação, convidamos a todos para, de pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Dando seguimento às boas-vindas às nossas novas acadêmicas, convidamos o presidente da Academia Muriense de Letras, Natalino da Silva de Oliveira, a proferir o seu discurso. Boa noite novamente a todas e a todas. Boa noite. Eu começo então pedindo a bênção dos meus mais velhos e dos meus mais novos. E gostaria, de começar lendo um poema, que não é um poema meu. Quero pedir desculpa a todas as mulheres. Quero pedir desculpa a todas as mulheres que descrevi como bonitas, antes de dizer inteligentes e corajosas. Fico triste por ter falado como se algo tão simples como aquilo que nasceu com você fosse algo seu de maior orgulho, quando o seu espírito já despedaçou montanhas. De agora em diante, vou dizer coisas como: você é forte ou você é incrível. Não porque eu não te acho bonita, mas porque você é muito mais que isso. Esse é um poema da Rupi Kaur, uma escritora. Vivemos tempos cruéis. Lamentavelmente, o que observamos é um mundo caótico. E a cultura, já foi provado que ela não pode nos salvar. É tolice acreditarmos no poder da cultura neste momento. Os homens cultos também agridem e matam mulheres. Contudo, é inegável que o preconceito, o ato que diferencia pessoas, seja por cor, gênero, classe, orientação sexual ou qualquer outro meio, é feito da ignorância. A ignorância do sujeito estudado é a pior de todas. Hoje, a nossa academia dá posse a duas mulheres. Duas mulheres, duas professoras guerreiras, duas pessoas inteligentes e fortes, pessoas admiráveis e, por isso, também belas. A nossa academia, a nossa ANLE, reconhece a existência do machismo estrutural em nosso país e no mundo e pretende combatê-lo com as armas do conhecimento, da arte e da literatura. Então, nessa noite memorável, em que eu agradeço a presença de todos vocês e a força e toda a disposição da nossa vice-presidente Marília, que cumprimentando, eu cumprimento também todas as mulheres aqui presentes, inclusive a minha esposa Joelma, e também cumprimento aqui o Jorge Mazon e o Sérgio, que são da Academia Miraiense de Letras, pela presença. A Academia Miraiense de Letras é uma grande parceira da Academia Muriense, quase que somos a mesma academia devido à proximidade e dos valores que compartilhamos. E nessa noite eu quero pedir, em forma de uma oração, que o mundo seja melhor e que cada homem saiba que respeito não é qualidade, não é nenhum adjetivo, é apenas obrigação. Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A Academia Muriense de Letras sente-se honrada e engrandecida com a posse da nova acadêmica Érica
Rodrigues Coelho. Érica Rodrigues Coelho nasceu em 22 de abril de 1975 e é filha de Estela Rodrigues Pereira Coelho e Éder Santos Coelho, e sobrinha neta do escritor e linguista Hélio Lopes. Érica é uma artista plástica de alma e educadora por vocação, trabalhando há 13 anos na Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Campus Muriaé. Ela traz para a Academia Muriense de Letras uma visão singular sobre a arte e a palavra. Sua trajetória é marcada pela busca incessante da beleza e do conhecimento, expresso em cores, formas e agora também em versos e prosa. Ela ocupará a cadeira de número 5, que tem como patronesse uma figura de imensa relevância para a cultura de Muriaé, Tereza Bandeira de Mello. Convidamos o presidente Natalino para saudar a nova acadêmica e conduzir o termo de posse. E convidamos a secretária Tereza Oliva para fazer a leitura da ata e colher a assinatura. Aos 5 dias do mês de dezembro de 2025, foi empossada na Academia Muriense de Letras a acadêmica Érica Rodrigues Coelho, cuja patronessa é Tereza Bandeira de Mello, conforme dispõe o artigo 4º do Estatuto da ANLE Muriaé, 5 de dezembro de 2025. Convidamos o acadêmico Rodrigo Mansor, ocupante da cadeira Hélio Lopes, para oferecer flores em nome da academia. Que estas flores, oferecidas à nossa nova imortal, representem a vitalidade e a inspiração que ela traz para a academia. Falar sobre a nova acadêmica, Érica, é muito fácil. A Érica é uma escolha excelente para a nossa academia. Afinal, ela é uma trabalhadora. Quando eu penso na Érica, eu penso numa pessoa que trabalha em prol da arte, da cultura, da educação, da docência. E nós precisamos de pessoas que trabalham. Érica também é uma docente preocupada com o ensino e, sobretudo, o ensino de arte. Ensinar arte em um país que não a valoriza, é uma atividade muito difícil. A nossa academia é um espaço de acolhimento para as artes de uma forma geral. Embora o nosso nome carregue, o termo letras, a gente precisa entender, nós precisamos entender letras de uma forma ampla, porque a arte é uma linguagem. Além disso, a Érica já tentou algumas vezes ocupar a cadeira da Academia Muriense de Letras. E isso demonstra a sua grande motivação por estar entre nós. Érica é uma pessoa amiga e alguém que admiro muito pela honestidade, pela dedicação, pelo trabalho constante que ela realiza, não só no âmbito do Instituto Federal Sudeste, Minas Gerais, mas na sociedade muriaense como um todo. É uma pessoa de uma inteligência e sensibilidade artísticas impecáveis, incomparáveis. Érica, seja muito bem-vinda à Academia Muriaense de Letras. Convidamos a nova acadêmica para proferir o seu discurso de posse. Boa noite ao presidente da ANLE, prezados membros dessa casa, a todos os presentes nesse evento. É com sentimento de gratidão que direciono minha fala hoje aqui, nesse evento de posse, por ter sido uma das escolhidas para lotar uma das cadeiras dessa ilustre casa. Quero com muito carinho, especialmente, prestar essa homenagem à memória eterna
do acadêmico senhor Danilo Porcaro, qual tive a honra de conversar a última vez que aqui estive. É uma grande honra lotar sua cadeira, a de número 5, cuja patrona é Tereza Bandeira de Melo, cadeira a qual me comprometo a fazer jus a partir de agora, compondo esse coletivo de intelectuais. Integrar esse espaço significa reforçar crenças, reforçar a noção de que nada é linear, reforçar a beleza do simples sobre o complexo, da certeza de que nosso tempo e espaço de intolerâncias é necessário, acima de tudo, salvar a si e ao mundo, pois quando o óbvio precisa de defesa, recorro à popular frase de Ferreira Goulart: a arte existe porque a vida não basta. E como uma incansável militante das artes, mesmo sendo um campo tão atacado e ainda desvalorizado, insisto que é preciso ter força para defendê-la sem ser engolida. E se engolida, regurgitada 1000 vezes se for preciso. Fazer parte da ANLI significa para mim resistir em acreditar para que a luta não termine. E mediante um texto de Rubem Alves, é que encerro minha fala agradecendo a ANLI por oportunizar que eu pertença para que eu continue acreditando. A teimosia da esperança. Rubem Alves. Hoje não há razões para otimismo. Hoje só é possível ter esperança. Esperança é o oposto do otimismo. Otimismo é quando, sendo primavera do lado de fora, nasce a primavera do lado de dentro. Esperança é quando, sendo seca absoluta do lado de fora, continuam as fontes a borbulhar dentro do coração. Camus sabia o que era esperança. Suas palavras: e no meio do inverno eu descobri que dentro de mim havia um verão invencível. Otimismo é alegria por causa de coisa humana, natural. Esperança é alegria a despeito de coisa divina. O otimismo tem suas raízes no tempo. A esperança tem suas raízes na eternidade. O otimismo se alimenta de grandes coisas. Sem elas, ele morre. A esperança se alimenta de pequenas coisas. Nas pequenas coisas, ela floresce. Obrigada a todos. Agradecemos à acadêmica Érica Rodrigues Coelho por suas inspiradoras palavras. E dando continuidade à nossa solenidade, agora daremos posse à nova acadêmica Diva Helena Marinho Ferreira Melo de Souza. Diva é uma poeta de sensibilidade ímpar e educadora dedicada. Diva nasceu em 2 de março de 1968 e é filha de José Ferreira da Silva e Maria de Lourdes Marinho Silva. Formada em Filosofia, História e Sociologia da Educação e pós-graduada em Gestão Escolar. É professora aposentada do município de Muriaé, onde lecionou por 32 anos. Diva é também contadora de histórias, tendo cursado a arte de contar histórias na Universidade Santa Cruz do Sul. A poesia é sua paixão, e além de participar de diversas antologias poéticas, participa ativamente de grupos de poesia na internet. Diva ocupará a cadeira de número 7, que tem como patronesse uma das maiores poetas da língua portuguesa, Cecília Meirelles. Diva, sua presença na academia é a garantia de que a cadeira 7 continuará a ser um manancial de inspiração e poesia. Seja bem-vindo. Vamos lá. Convidamos o presente natalino para saudar a nova acadêmica e conduzir o termo de posse. Gente, aos 5 dias do mês de dezembro de 2025, foi empossada na Academia Morense de Letras a acadêmica Diva Helena Marinho Ferreira de Souza, cuja patronesse é Cecília Meirelles, conforme dispõe o artigo 4º do Estatuto da ANLI. Muriaé, 5 de dezembro de 2025.
Convidamos a acadêmica Andréia do Vale para fazer a saudação à nova acadêmica. Excelentíssimo senhor Natalino da Silva de Oliveira, presidente desta Academia de Letras, em nome de quem cumprimento a ilustre mesa diretora, caros confrades e confreiras, distintas autoridades, familiares e amigos das novas acadêmicas. Senhoras e senhores, boa noite. É com grande júbilo e honra que a Academia se reúne hoje solene e festivamente para acolher e empossar duas novas titulares. E é com imensa alegria, vamos para frente, diga, por favor. E é com imensa alegria e profunda honra que nesta data memorável fiquei incumbida de dar as boas-vindas à mais nova imortal desta casa. A aclamada diva Helena Marinho Ferreira Melo de Souza, que é minha amiga pessoal. Sua trajetória, marcada pela dedicação às letras e pela inestimável contribuição à nossa cultura, é motivo de orgulho para todos nós. Sua obra, que prima pelo viés poético, versa sobre as complexidades da alma humana, ilumina nosso caminho e enriquece o nosso cânone literário. E por isso vou ler um poema dela, vou declamar. Em Bornal Azul. Lá íamos nós, romper da aurora, vegetação umedecida, pelas gotículas do orvalho da madrugada, mãos pequeninas, brincando com as flores, um embornal azul. Quase posso sentir o cheiro dos cadernos e livros, borrachas, lápis e apontador, e meu embornal azul. Ao lado de minha irmã, o caminho era seguro, embornal azul e meus sonhos. O meu universo era toda amplidão da fazenda. Sua presença enriquecerá ainda mais nossos esforços coletivos em prol da cultura e das letras. E a nova acadêmica ocupará a cadeira, como já foi falado, de número 7, cuja patrona, a saudosa Cecília Meirelles, certamente se regozijaria em ver seu legado perpetuado por alguém de tamanha envergadura intelectual e sensibilidade literária. Compartilhamos a alegria de receber alguém cujo espírito polivalente e apaixonado pela cultura enriquecerá a nossa academia e a sociedade em geral. E a colega diva granjeou em sua trajetória a admiração de seus pares, graças à sua dedicação e contribuição inestimável ao mundo das letras e das artes. Vossa Excelência, em sua sólida formação em mente eclética, traz para esta casa uma perspectiva valiosa que, sem dúvida, fortalecerá nosso propósito maior. E como defensores da cultura e da palavra, esperamos que nossa nova confreira compreenda profundamente a importância dessa missão. Sua presença, sem dúvida, fortalecerá nossos esforços coletivos. Seja muito bem-vinda, cara confreira diva, a esta casa. Que sua jornada conosco seja produtiva, inspiradora e repleta de realizações. Que juntos continuemos a engrandecer o mundo das letras e das artes. Tenhamos todos uma excelente apoteótica noite de festa, de honras, de corações batendo em poesias, dentro de embornais azuis cheios de sonhos. Seja bem-vindo. Convidamos o acadêmico Elias Muratori
para entregar as flores para a nossa nova acadêmica. E agora, convidamos a nova acadêmica Diva Helena Marinho Ferreira Melo de Souza para proferir o seu discurso de posse. Boa noite a todos. Boa noite. Ilustríssimo senhor presidente da Academia Moriense de Letras, senhor Natalino da Silva de Oliveira, ilustríssima senhora vice-presidente da Academia Moriense de Letras, senhora Marília Marlene Torres Neves, demais componentes da mesa, acadêmicos, autoridades, familiares e amigos aqui presentes. Tenho a honra de voltar à Faculdade Santa Marcelina, em que me graduei em Filosofia, Sociologia e História, mais tarde pós-graduando em Gestão Escolar, pela Universidade Federal de Viçosa, trabalhando 32 anos no magistério municipal. Uma semente plantada em terra fértil produz frutos 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Menina nascida na zona rural, na fazenda Santa Rosa, jamais imaginei que Deus me traria a essa casa. Herdei o nome da dona da fazenda, Dona Diva Helena. Talvez, por ficar muito feliz com essa homenagem feita por minha mãe, eu era escolhida para ler a novena de Natal nas casas. Portanto, a leitura fez parte da minha vida desde muito cedo, quando também li as cartas de alguns filhos para suas mães não alfabetizadas. Lembro-me da professora me colocar dentro do seu carro, procurando crianças para serem matriculadas para um único grupo escolar que ficava a uns 3 quilômetros da fazenda. Eu desejava ardentemente que as crianças fossem para a escola comigo, o que nem sempre acontecia. Por essas e outras histórias, era chamada a professora do Santa Rosa. Hoje me torno membro efetivo da Academia Moriense de Letras, tendo a honra de ocupar a cadeira do nobilíssimo professor Luiz Gonzaga, fundador e primeiro presidente da ANLE, que muito fez para difundir a cultura e o gosto pela leitura no município de Muriaé. Não desistia nunca de um projeto ou de uma boa causa educacional e literária. Trecho extraído da biografia de Luiz Gonzaga, escrito por Marília Marlene Torres Neves. Tenho, portanto, a honra de ocupar sua cadeira e ter como patronesse Cecília Meirelles, sua musa inspiradora. Chego para somar e me coloco a serviço em prol da cultura e da divulgação dos trabalhos dessa nobre casa, que tanto engrandece a cidade de Muriaé. Chego com a minha incompletude e procurarei na incompletude do outro somar e crescer em torno dos ideais que regem essa nobre casa. Creio que é nosso dever tornar a literatura viva, uma voz que possa corroborar para tentar vencer as desigualdades sociais, ser porta-voz dos oprimidos que clamam por justiça, considerando tempos tão obscuros. Agradeço a Deus pela minha família aqui presente, pelas amigas aqui presentes, que sempre me apoiaram, minha filha Valentina, meu marido Carlos Eduardo. Mas nesta noite, não poderia deixar de homenagear, desculpa a emoção, alguém muito especial na minha vida. A semente a qual me referi no início do discurso foi plantada em minha vida por meu irmão, José Marinho,
que viveu o êxodo rural e durante 30 anos residiu e trabalhou na cidade do Rio de Janeiro. Nossa história se entrelaça com a literatura, pois foi a partir da descoberta de uma biblioteca no seu local de trabalho que compartilharia toda a sua cultura comigo. A partir da sua leitura do livro E o Vento Levou, me introduziria no universo fantástico da literatura e me apresentaria o realismo fantástico de Gabriel Garcia Marques, os romances de José Lins do Rego, Isabel Allende, Érico Veríssimo, a poesia de Pablo Neruda, as crônicas de Arthur da Távola, dentre outros. Eu cresci acompanhando no reino fantástico da literatura e fui descobrindo meu próprio caminho. Finalizo lendo alguns versos da minha patronesse Cecília Meirelles, no poema A Arte de Ser Feliz. Tudo está certo no seu lugar, cumprindo seu destino, e eu me sinto completamente feliz. Mas quando falo dessas pequenas felicidades certas que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem, outros que só existem diante das minhas janelas, e outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar para poder vê-las assim. Quando o presidente falou sobre a cultura do Brasil, eu queria ressaltar, imagine, década de final de 70, menina de zona rural. Então, nós vivíamos aquele universo simples. A escola era um santuário do saber. Até que a minha irmã, presente, Ana Maria, me trouxe para estudar, continuar os estudos em Uriaé. E o meu irmão foi partilhando toda a cultura que ele adquiriu comigo. Porque, apesar de ter se tornado um cosmopolita, cidadão do mundo, ele nunca esqueceu o arrozal, a chuva de janeiro, o amor de pai e de mãe. E como ele é o primogênito e eu a caçula, a irmãzinha. Então, eu queria dizer para os dois que eu os amo muito. E quem diria, José, que a Fazenda Santa Rosa, sem pretensão alguma, eu digo, chegaria tão longe. Saudades da dona da fazenda. Saudades da menina correndo com pés descalços, voando como o vento. Obrigada a todos. Boa noite. Neste momento, nós queremos convidar a Érica e a Diva para descerem do pedestal e lá fazer parte da nossa Assembleia, e todos os acadêmicos de pé para receber. E convidamos os presentes para apreciar uma apresentação musical. Da Academia Moreirense de Letras comunica aos senhores acadêmicos e convidados que o ano de 2025 foi muito produtivo, com muitas atividades realizadas no campo literário, artístico e cultural. Além do já tradicional Sarau Literário da Academia, realizamos o 4º concurso literário da AME Jovem com grande êxito. Foram dezenas de textos escritos por estudantes do ensino fundamental e do ensino médio de Uriaé. A classificação final será revelada somente na cerimônia de posse e premiação, que ocorrerá no primeiro semestre de 2026. Aproveitamos para convocar os membros para a Assembleia Geral para a apresentação do relatório de atividades e da prestação de contas do ano de 2025, que será realizada no dia 7 de fevereiro de 2026. Nesta ocasião, também haverá eleição da nova diretoria,
para o biênio 2026 a 2028. Comunica também que a AMLE foi convidada pela Associação Mineira de Academias para sediar a reunião geral do ano, no primeiro semestre de 2026. Prezados, chegamos ao final desta sessão solene, mas não ao fim da nossa jornada cultural. Érica e Diva, com suas vozes e talentos, não apenas se juntam a nós, mas nos impulsionam a sonhar mais alto, a criar com mais paixão e a defender com mais vigor a cultura e a educação. Que esta noite nos lembre do compromisso coletivo que temos com a excelência intelectual e a transformação cultural de Muriaé. E agora, antes de encerrar esta noite especial, vamos ouvir 2 poemas de autoria das novas acadêmicas. Convidamos os acadêmicos Rodrigo Mansor e Andréia do Vale. E Elias. Rodrigo Mansor e Elias, para fazer a leitura dos poemas. Então, eu fiquei responsável por declamar um poema da minha nova companheira, Érica. Vamos lá. Vivo velando o vento, valioso, volúvel. Ventania, a vontade veio levar o alento das vezes que a voz anuncia verdade levada errante. Inspira em espiral, utopia. Vai, avante, vanguarda. Vale-me da anestesia. Só levo vivo comigo quem vive vibrante, vida minha. Vem vento, vem ser, vem ver vivendo a voraz morte de todo dia. Vejo